Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Samuel. Quem foi Samuel? É o que vamos ver agora. Gostaria de deixar algumas referências para vocês, os livros de 1 Samuel, os 31 capítulos, depois vocês leem e meditem, e também 2 Samuel, os 24 capítulos. Samuel foi profeta e o último juiz de Israel. Ele liderou Israel como sacerdote e como chefe militar e político. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus. A infância de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, estava muito triste porque não podia ter filhos. Quando ela foi ao santuário de Deus, ela prometeu que se tivesse um filho, ela o iria dedicar a Deus. O sumo sacerdote Eli lhe disse que Deus iria conceder o desejo de seu coração. Ana voltou para casa e ficou grávida. Ela chamou seu filho de Samuel porque Deus atendeu o seu pedido. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao santuário, onde ele ficou debaixo dos cuidados de Eli. Samuel cresceu no santuário ministrando perante o Senhor. Uma noite, quando Samuel era menino, Deus o chamou. De início, Samuel ouviu a voz 3 vezes. Então Eli entendeu que era Deus. Na 4ª vez, Samuel respondeu e Deus lhe disse que iria trazer julgamento sobre a família de Eli, porque seus filhos eram maus. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. Algum tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram mortos em batalha. Quando ele ouviu a notícia, caiu de sua cadeira e quebrou o pescoço. Deus destruiu a família de Eli porque seus filhos não eram fiéis e colocou Samuel como sacerdote sobre todo Israel. Samuel, juiz de Israel. Já adulto, Samuel convocou o povo de Israel e liderou o exército em batalha contra os filisteus. Com a ajuda de Deus, os filisteus foram derrotados. Samuel foi reconhecido como juiz sobre Israel e passou a viajar pelo país resolvendo questões. Deus esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Quando Samuel ficou idoso, ele colocou seus filhos como juízes sobre Israel. Mas seus filhos faziam muitas coisas erradas, então o povo pediu um rei para ser seu líder. Samuel não gostou do pedido porque estavam rejeitando Deus como seu rei. Samuel advertiu sobre as consequências negativas de ter um rei, mas foi ungir um rei porque Deus mandou. Um rei para Israel. Um dia, Samuel se encontrou com Saul e ungiu em privado como rei de Israel. Samuel convocou as tribos de Israel e Deus revelou que Saul deveria ser rei. Samuel e todo o povo reconheceram Saul como rei. Depois de uma vitória militar de Saul, Samuel o confirmou como rei, numa cerimônia oficial. Como Samuel estava velho, ele se despediu do povo e se retirou da liderança. Saul desviou-se de Deus, por isso Samuel avisou que Deus o tinha rejeitado como rei. Deus enviou Samuel para ungir um novo rei. Samuel foi para a casa de Jessé e Deus lhe indicou que Davi deveria ser rei. Samuel ungiu Davi e voltou para casa. Davi se tornou um grande líder militar e Saul ficou com inveja dele. Saul tentou matar Davi, que passou vários anos como fugitivo. Davi só se tornou rei anos depois da morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel pranteou por ele. Ele foi o último juiz de Israel e foi muito importante para unir o país.
e estabelecer a monarquia. Samuel foi fiel a Deus sua vida toda, e Deus o usou para fazer coisas muito grandes. Depois de Samuel, Deus levantou o profeta Natã, que também, ele foi o que anunciou, por intermédio de Deus, o pecado que Davi havia cometido, mandando tirar a vida de Urias para ficar com a sua esposa Betseba. Urias pertencia ao exército de Davi. Tremenda mensagem, como Deus usou a vida do profeta Samuel. E hoje não é diferente. Deus usa as nossas vidas, nós que somos convertidos em Cristo Jesus, para levar a palavra dele, para evangelizar as pessoas. Muitas das vezes, quando vamos em certos ambientes, em certos lugares, quando estamos com pessoas, ninguém sabe ali que somos cristãos. Muitas das vezes as pessoas nos perguntam por que que você fala assim, você é evangélico? Você fala diferente, porque hoje o costume é perguntar, você é evangélico? Aí eu digo que eu sou cristã, porque hoje, cristã protestante, hoje, ser evangélico, qualquer um é. Agora, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que teve realmente um encontro pessoal com Cristo, esse é o cristão verdadeiro. Aquele que fala de Jesus, aquele que dá testemunho, esse é o cristão verdadeiro. E na época de Samuel não foi diferente. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos. E ela fez um voto, com Deus. Que se tivesse um filho, dedicaria a ele, aos cuidados de Deus. E ele foi muito usado. E ele avisou que antes, dele ser sacerdote e juiz, era Eli, que era o sacerdote. E os filhos de Eli fizeram o que era mal. Por isso, Deus usou Samuel para falar que o castigo viria sobre eles. E veio que, no entanto, tanto os filhos como o pai, acabaram morrendo. A desobediência faz com que o ser humano peque e vá a caminhos tortuosos, a caminhos sem volta, a caminhos de morte. Mas aquele que se arrepende, porque a salvação é arrependimento, devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. É o que diz a palavra de Deus. Então a hora é de se arrepender. Como Samuel foi levantado no tempo dele, hoje nós cristãos não devemos ficar somente, indo na igreja, no templo físico, de domingo a domingo, ou somente no domingo, ir lá, seguir um ritual ali, e depois os outros dias da semana, não pegar nem a palavra de Deus, porque devemos 24 horas ou até mais estar na presença de Deus, porque assim não damos lugar ao diabo. Nós devemos meditar dia e noite, como está escrito em Salmos 1 e Josué capítulo 1, meditar no livro da lei. Ter comunhão com Cristo, que aqui Samuel tinha o conhecimento de Deus e ele foi levantado ali por Deus
para conduzir o povo de Israel no caminho de Deus. E os seus filhos fizeram o que era mal também, infelizmente. Há muitos pais, né, e mães, somente eles são cristãos, os filhos seguiam, de repente os filhos saíram do caminho de Cristo e não querem mais ter comunhão com Cristo. Porque Samuel, ele era um exemplo ali para os filhos dele. Agora, Deus, né, deu ali o livre-arbítrio para a pessoa poder escolher o caminho que quer seguir. E também não é por força e nem por poder, e sim pelo Espírito de Deus. Né? Então, se os filhos não quiseram se dedicar a Deus, Samuel, acredito eu, deve ter ali falado de Deus para eles, mas eles não quiseram dar ouvidos. E foi um exemplo de obediência a Deus, foi fiel. E é assim que devemos ser. Desde o princípio, o que Deus deseja de nós é obediência. O diabo não quis obedecer a Deus, por isso ele virou diabo. Né? Houve aquela rebelião antes de Deus fazer o jardim do Éden ali, colocar o homem e a mulher. Houve aquela rebelião no céu onde o diabo se revoltou, né? A soberba, o orgulho, porque hoje o que o homem é soberbo, orgulhoso. E foi o que aconteceu com o diabo, quis ser maior do que Deus. Por isso que Deus o rejeitou, assim como rejeitou aqui o rei Saul. O rei Saul poderia ter se arrependido dos seus pecados, poderia dar ouvidos à voz do Senhor, mas ele não quis, ele desobedeceu. Ele procurou feiticeira, não consultou a Deus. A inveja, depois que Davi foi escolhido para ser um novo rei, a inveja entrou em seu coração. E ele se desviou. E ele saiu do caminho de Cristo, né? Do caminho de Deus, na verdade, né? Porque não tinha conhecimento de Cristo. E assim é com pessoas que levavam uma vida ali diante do altar de Deus, buscava a Deus, né? Fazia as coisas para Deus e de repente o diabo veio, cegou, colocou uma venda nos olhos da pessoa, saiu da presença do Senhor e foi buscar outras coisas, né, ídolos, que não é a Deus. Foi pro mundão, como dizem, né? Infelizmente, o mundo jaz o maligno e o que o mundo quer fazer é tirar aqueles que estão ali firmes com o Senhor da presença dele. Infelizmente é assim. Mas assim como Samuel ouviu a voz de Deus, né? Era apenas um menino, uma criança. Ele era uma criança quando Deus o chamou. Deus não escolhe a idade. Ele nos chama também para fazer a sua obra, para cumprir o ID. Né? Hoje vivemos no tempo da graça. Aqueles não tinham conhecimento de Jesus. Jesus só foi aparecer há muito tempo depois. E hoje vivemos na graça. Hoje a qualquer momento, nós entramos no Santo dos Santos, falamos com o nosso Deus, oramos. E o que Deus deseja de nós é arrependimento. Se você que estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você se encontra afastado do caminho do Senhor Jesus, retorne.
porque ele está voltando. Ainda há tempo, ainda está tendo tempo e oportunidade para se arrepender. E você que nunca ouviu falar de Jesus, Jesus, ele te ama. Se arrependa dos seus maus caminhos e venha para Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje, que possamos ser como o exemplo de Samuel, né? Como o profeta Samuel, juiz, sacerdote e profeta. Possamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que as outras coisas vão ser acrescentadas, como está escrito em Mateus 6,33. E Samuel foi um exemplo na geração dele como profeta. Foi levantado por Deus para conduzir o povo de Israel, um exemplo de obediência e um exemplo de fidelidade a Deus. E é assim que devemos ser. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Senhor, esteja abençoando todos os inscritos do canal, aqueles que se inscreveram, os novos inscritos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida deles e de seus familiares, assim como os meus também, Pai. Pai, se algum enfermo entre nós, vai de contra essa pessoa, Pai. Toca na vida dessa pessoa, que se cumpra a Tua vontade na vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor derrame do seu bálsamo e refrigério, Pai. Que todo ataque do diabo, Pai, se alguma pessoa tentando contra a sua própria vida neste momento, o espírito de suicídio, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, abençoe a nossa nação brasileira, o presidente, aqueles que têm levantado o calcanhar contra a vida do presidente, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, que toda a retaliação do maligno contra a vida dele caia por terra, Jesus. Pai, os dias são maus, os dias são difíceis, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, Pai. Como é bom estar na Tua presença, como é bom estar falando contigo, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Não há outro Deus além do Senhor, Pai. Que possamos nos manter firmes na Tua rocha, Pai. O Senhor é a nossa rocha eterna, Pai. A nossa pedra de esquina, Pai, a pedra angular que muitos rejeitaram, Pai. Tenha misericórdia. Senhor Deus, abençoe, meu Deus, a Tua nação de Israel, Pai, que eles sejam tocados, Pai, pelo Teu Espírito e possam, meu Jesus, ter um encontro contigo, Pai, é que eu te peço neste momento, ó Pai. Fica conosco, Pai, o Senhor mesmo disse que ficaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo, Pai. Só temos que te agradecer por manter a nossa mesa farta, por não deixar, meu Deus, faltar nada em nossa mesa. Se algum desempregado, Pai, entre nós, que o Senhor possa estar abrindo as comportas do céu, Pai, e abra uma porta de emprego para que essa pessoa possa, meu Jesus, trazer o pão para dentro da sua residência, Pai, para a sua família, Pai, o seu sustento, meu Deus, é que eu te peço neste momento, em nome de Jesus, amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Também agradeço aqueles que se inscreveram, os novos inscritos do canal e aqueles que já são de casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por compartilhar os vídeos, assim vocês estão fazendo, né, a obra do Senhor, a obra de evangelização. Não deixe de comentar, o comentário de vocês é muito importante do que vocês acharam desse vídeo, né? E também, no momento que vocês curtem, dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo.
Não deixa de compartilhar esse vídeo e tantos outros do canal, porque uma pessoa, ao assistir o vídeo, porque todos falam a respeito de arrependimento e a salvação. O intuito do canal é levar as boas novas da salvação de Cristo Jesus para que aquele que se encontra perdido se converter ao Senhor Jesus e aquele que um dia foi de Cristo Jesus se reconciliar com Ele, porque Jesus está voltando e a nossa missão como cristãos é levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.